Olá, bom dia pessoal. Hoje é dia 29 de março de 2020. Muito bem, estamos gravando esse vídeo aí, né, para os crismandos da Santa Luzia, não é mesmo? Então vamos lá. Hoje esse vídeo vai ser longo, então prepare o seu coração para as coisas que eu vou falar. Eu venho lá do sertão. Mentira, eu venho lá do Recanto das Rosas. Estou aqui no meu quarto, nesse período de quarentena. E vou ler o Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje é longo, tá? São 40, quase 40 versículos. Não, 35 versículos do Evangelho de João, no capítulo 11. Mas também acrescentarei o capítulo 4, versículo 35 a 41 de Marcos também. E também a homilia do Papa Francisco, que ele fez, acho que dia 27 agora, lá no Vaticano, né? Por ocasião lá do negócio que ele fez lá como é que chama lá? Da benção Urbi et Orbi, que ele fez lá na Praça São Pedro, né? Por ocasião das mortes lá na Itália. Depois vou explicar um pouquinho sobre isso, mas bem pouquinho, né? Mas o evangelho de hoje tem muito a ver com o que aconteceu lá, né? Então vou tentar fazer um link aí para vocês entenderem, certo? Eu tô olhando para lá porque eu tô olhando para a tela do notebook, tá? Para vocês entenderem o que está acontecendo aqui, ó. Aqui é o meu quarto, tá? Tem aqui, ó, o notebook, tá? Então tô lendo ali, tô olhando para lá. Muito bem. Então tá, Evangelho segundo João, capítulo 11, de 1 a 45. Hoje é o quinto domingo da quaresma, é o último domingo da quaresma. Aí essa é a última semana da quaresma, semana que vem, o domingo que vem já é o domingo de Ramos. Aí começa a Semana Santa, tá? Aí tá tremendo, ó, porque a mesa treme. Vou tentar tirar a mão da mesa para não tremer. Aí começa a Semana Santa e aí depois já é o domingo de Páscoa. Aí o sábado que vem já é a vigília pascal. Eu não sei como vai ser, né? Se vão liberar para ir nas missas. Aí, porque na quinta-feira já é quinta-feira santa, né? Enfim, vamos ver como vai ser. Vamos acompanhar aí os acontecimentos. Naquele tempo, havia um doente, Lázaro, que era de Betânia, o povoado de Maria e de Marta, sua irmã. Tudo bem. Então Lázaro era de Betânia, né? O povoado chamava Betânia, tá? Tudo bem, é tipo bairro. Jardim Veloso, lá o bairro era Betânia. Maria era aquela que ungira o Senhor com perfume, enxugara os pés dele com seus cabelos. Se você procurar no Evangelho, você vai ver que tem uma passagem. Tem uma mulher chamada Maria, não é a mãe de Jesus, é outra mulher chamada Maria, que enxugou ungiu lá, né, os pés de Jesus com perfume. Tem até uma passagem lá que o Judas fala: por que não vende esse perfume? Porque se vender esses perfumes vai poder pegar o dinheiro e dar para os pobres. Como se ele estivesse preocupado com os pobres, porque na verdade ele queria vender o perfume, pegar o dinheiro para ele. Mas, enfim, isso é outra passagem. Então ele está fazendo uma referência. Mas enfim, aí ela ungiu lá os pés de Jesus e secou a cena, né? Essa cena é sensacional, gente. E ainda secou os pés de Jesus com os cabelos dela, né? Maria, saiu da página. Ok. Aí tá. Então ela secou os pés de Jesus com o cabelo dela. Aí tá. O irmão dela, né? O irmão dessa Maria aí, o Lázaro, estava doente. As irmãs mandaram então dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isto, Jesus disse: essa doença não leva à morte. Ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era muito amigo de Marta e de sua irmã Maria e de Lázaro. Quando viu que este estava doente, Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde se encontrava. Então disse aos discípulos: vamos de novo à Judéia. Os discípulos disseram-lhe: Mestre,
Ainda há pouco os judeus queriam apedrejar-te, e agora vais outra vez para lá? Jesus respondeu: O dia tem 12 horas. O dia não tem 12 horas? Se alguém caminha de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se alguém caminha de noite, tropeça, porque lhe falta luz. Depois acrescentou: O nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou acordá-lo. Os discípulos disseram: Senhor, se ele dorme, vai ficar bom. Jesus falava da morte de Lázaro, que ele já se ligou que Lázaro tinha morrido, né? Mas os discípulos pensaram que ele tivesse falado do sono mesmo. Então Jesus disse abertamente: Lázaro está morto. Mas por causa de vós, alegro-me por não ter estado lá, para que creiais. Mas vamos para junto dele. Então Tomé, cujo nome significa gêmeo, disse aos companheiros: Vamos nós também para morrermos com ele. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Betânia ficava a uns 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim eu sei que o que pedires a Deus, ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Disse Marta: Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Jamais. Crês isto? Respondeu ela: Sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Depois de ter dito isto, ela foi chamar a sua irmã Maria, dizendo baixinho: O mestre está aí e te chama. Quando Maria ouviu isto, levantou-se depressa e foi ao encontro de Jesus. Jesus estava ainda fora do povoado, no mesmo lugar onde Marta se tinha encontrado com ele. Os judeus que estavam em casa consolando-a, quando a viram levantar-se depressa e sair, foram atrás dela, pensando que fosse ao túmulo para lhe chorar. Indo para o lugar onde estava Jesus, quando o viu, caiu de joelhos diante dele e disse-lhe: Senhor, se tivesse estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus a viu chorar, e também os que estavam com ela, estremeceu interiormente e ficou profundamente comovido, e perguntou: Onde o colocastes? Responderam: Vem ver, Senhor. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: Vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam: Este que abriu os olhos ao cego, não podia também ter feito com que Lázaro não morresse? De novo Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo, era uma caverna fechada com pedra. Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, a irmã do morto, interveio: Senhor, já cheira mal. Está morto há 4 dias. Jesus respondeu: Não te disse que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me escutas, mas quando digo isso, digo por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviaste. Tendo dito isto, exclamou com voz forte: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, atado de mãos e pés, com os lençóis mortuários, e o rosto coberto com um pano. Então Jesus lhes disse: Desatai-o e deixai-o caminhar. Então muitos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele.
Então esse é o evangelho de hoje, né? Do quinto domingo da quaresma. É bem longo, né? Como vocês puderam perceber. Se você não pulou o vídeo, né? Que isso é feio, pular o vídeo. Mas enfim. Por que eu fiz assim, né? 4 dias. Porque o 4 tem um significado muito importante aqui. Jesus ressuscita em 3 dias, né? Então o evangelista faz questão de frisar os 4 dias, né? Você vê que ele fala 2 vezes 4 dias, porque 4 significa que já passou do período da ressurreição. 4 significa que não tem mais jeito nenhum. 4 significa que já acabou as chances, não tem mais esperança nenhuma. 4 não há mais possibilidade nenhuma de vida. Porém, Jesus é o Senhor da vida. Jesus diz, você crê, entendeu? Então, Jesus é o Senhor da vida. Ele é que dá a vida, é Ele que faz as coisas acontecerem. Então, Ele faz as coisas acontecerem do jeito que Ele quer. Por isso que Ele fala, ainda bem que eu não estava lá, porque assim vocês vão ver, né, que eu faço as coisas acontecerem. E outra coisa, né, eles colocaram a pedra em cima do túmulo e estava amarrado. Jesus tira as amarras, né? Jesus liberta, faz ele sair, né? Fala, vem para fora, liberta. Jesus liberta a gente de tudo aquilo que amarra, tudo aquilo que impede a gente de andar, impede a gente de agir, impede a gente de viver melhor, seja família, seja o que for, aquilo que impede a gente de ser quem queremos ser, de ser quem somos, de fazer aquilo que pode ser melhor para nós. Eu sempre desejo o melhor, desejo a nossa felicidade, e muitas vezes mesmo os familiares querem nos impedir, nos amarram, nos colocam no túmulo, colocam a pedra em cima, falam que isso é melhor para nós. Porém Jesus fala, vem para fora e liberta a gente, liberta os nossos rostos, liberta as nossas mãos e deixa a gente caminhar livremente. Então a gente tem que pensar, né? Muito bem. Agora eu vou ler aqui o que o Papa leu lá. Foi sexta-feira, a bênção do Papa, né? Enfim. Urbi et Orbi é da cidade para a órbita, né? Urbi et Orbi é da cidade para a órbita. Seria assim, tipo de Roma para o mundo, né? Da cidade de Roma para o mundo, o Papa dá a bênção de lá para fora. É isso que significa aquilo lá. Então ele leu o Evangelho de Marcos, que eu vou ler aqui para vocês, e fez uma homilia, né, uma reflexão sobre essa passagem. E é uma reflexão que tem muito a ver com esse Evangelho aí do Lázaro, né, da libertação do Senhor, esse momento difícil que a gente está vivendo, de quarentena, de pessoas tristes, de pessoas que estão morrendo, de pessoas que estão enfermas, de pessoas que não têm sentido, de pessoas que acham que podem fazer o que quiserem, outras pessoas que acham que detêm tudo, né? Que pode fazer o que quiser, que podem enfrentar tudo. Enfim, eu vou ler aqui, tá? Então, por favor, preste atenção. Não pule o vídeo, ok? Assista até o fim. Evangelho segundo Marcos, capítulo 4, versículo 35 ao 41. E disse-lhe, naquele dia, ao cair da tarde, passemos para outra margem. Deixando a multidão, eles o levaram, do modo como estava no barco, e com ele havia outros barcos. Sobreveio então uma tempestade de vento, e as ondas se jogavam para dentro do barco, e o barco já estava se enchendo. Ele estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o acordaram e disseram, Mestre, não importa que pereçamos? Para você não sabe, significa pereçamos, morramos, né? Tipo, morramos. Levantando, conjurou severamente o vento e disse ao mar, silêncio, quieto. Logo o vento serenou e houve grande bonança. E depois perguntou,
Por que tendes medo? Ainda não tendes fé? Então ficaram com muito medo e diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar obedecem? Este é o livro de Marcos, capítulo 4, versículo de 1 a 35. O vento forte soprou e aquela ventania levantou, as águas tudo se agitou. A tempestade chegou e com ela veio o desespero e a confiança logo se abalou. O vento forte soprou e aquela ventania levantou, as águas tudo se agitou. A tempestade chegou e com ela veio o desespero e a confiança logo se abalou. Penso ser o fim se meu Deus não intervir. Se Ele ordenar, tudo pode se acalmar. Ele levantou a mão e o mar se acalmou. Ele levantou a mão e a bonança pairou. Ele levantou a mão e o mar se acalmou. Ele levantou a mão e a bonança pairou. Muito bem. Aqui, ó, Bíblia da Jerusalém. Ao entardecer. Assim começa o evangelho que ouvimos. Desde há várias semanas que parece o entardecer, o cair da noite. Densas trevas cobriram as nossas praças, ruas e cidades. Apoderaram-se de nossas vidas, encheram-se tudo de um grande silêncio ensurdecedor, de um vazio desolador que paralisa tudo à sua passagem. Pressente-se no ar, nota-se nos gestos, dizem-no os olhares. Nós vemos as pessoas temerosas e perdidas. A semelhança dos discípulos do Evangelho, que eu li agora, né? Lá no barco. Fomos surpreendidos por uma tempestade inesperada. Demos-nos conta de estar no mesmo barco, todos frágeis, desorientados, mas ao mesmo tempo importantes e necessários, todos chamados a remar juntos, todos carecidos de mútuo encorajamento. E neste barco estamos todos, tal como os discípulos que, falando a uma só voz, dizem angustiados: vamos perecer. Assim também nós nos apercebemos de que não podemos continuar na estrada, cada qual por conta própria, mas só conseguiremos continuar juntos. Rever-nos nessa narrativa é fácil, a narrativa do Evangelho, no caso. Precisamos perceber que a gente está lá naquele Evangelho. Difícil é entender o comportamento de Jesus. Enquanto os discípulos naturalmente se sentem alarmados e desesperados, ele está lá na popa, dormindo, na parte do barco que se afunda primeiro. E o que ele faz? Não obstante a tempestade, dorme tranquilamente, confiando no Pai. É a única vez que vemos Jesus dormir. Acordam-no, mas depois de acalmar o vento e as águas, ele volta-se para os discípulos em tom de censura. Por que sois tão medrosos, ainda não tendes fé? Procuremos compreender. Em que consiste essa falta de fé dos discípulos, que se contrapõe à confiança de Jesus? Não é que deixaram de crer, pois invocam-no,
Mas vejamos como invocam. Mestre, não te importas que pereçamos? Não te importas? Pensam que Jesus se tenha desinteressado deles, que não cuide deles. Entre nós, as nossas famílias, uma das coisas que mais dói é ouvirmos dizer: não te importas de mim? É uma frase que fere e desencadeia turbulência no coração. Terás abalado também Jesus, pois não há ninguém que se importe mais de nós do que ele. De fato, uma vez invocado, salva os seus discípulos desalentados. A tempestade desmascara a nossa vulnerabilidade e deixa a descoberto as falsas e supérfluas seguranças com que construímos os nossos programas, os nossos projetos, os nossos hábitos, as nossas prioridades. Mostra-nos como deixamos adormecidos e abandonado aquilo que nutre, sustenta e dá força à nossa vida e à nossa comunidade. A tempestade põe a descoberto todos os propósitos de empacotar e esquecer o que alimentou a alma dos nossos povos. Todas as tentativas de anestesiar com hábitos aparentemente salvadores, incapazes de fazer apelo às nossas raízes e evocar a memória dos nossos idosos, privando-nos assim da imunidade necessária para enfrentar as adversidades. Com a tempestade, cai a maquiagem dos estereótipos com que mascaramos o nosso eu, sempre preocupado com a própria imagem, e ficou a descoberto uma vez mais aquela pertença comum a que não nos podemos subtrair, a pertença como irmãos. Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Nesta tarde, Senhor, a tua palavra atinge e toca-nos a todos. Neste nosso mundo que tu amas mais do que nós, avançamos a toda velocidade, sentindo-nos em tudo fortes e capazes. Na nossa avidez de lucro, deixamo-nos absorver pelas coisas e pela pressa. Não nos detivemos perante os teus apelos. Não despertamos face a guerras e injustiças planetárias. Não ouvimos o grito dos pobres e do nosso planeta gravemente enfermo. Avançamos destemidos, pensando que continuaríamos sempre saudáveis no mundo doente. Agora, nós nos sentimos nesse mar agitado e imploramos-te: acorda, Senhor. Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Senhor, lança-nos um apelo à fé. Esta não é tanto acreditar que tu existes, como sobretudo vir a ti e fiar-se de ti. Nesta quaresma ressoa o teu apelo urgente: convertei-vos. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Chama-nos a aproveitar este tempo de prova como um tempo de decisão. Não é o tempo do teu juízo, mas o nosso juízo. O tempo de decidir o que conta, o que passa, de separar o que é necessário daquilo que não é. É o tempo de reajustar a rota da vida rumo a ti, Senhor, e aos outros. E podemos ver tantos companheiros de viagem, exemplares, que no medo reagiram, oferecendo a própria vida. É a força operante do Espírito derramada e plasmada em entregas corajosas e generosas. É a vida do Espírito, capaz de resgatar, valorizar e mostrar como as nossas vidas são tecidas e sustentadas pelas pessoas comuns e habitualmente esquecidas, que não aparecem nas manchetes de jornais e revistas, nem nas grandes passarelas do último espetáculo, mas que hoje estão sem dúvida a escrever os acontecimentos decisivos da nossa história.
São os médicos, as enfermeiras, os enfermeiros, os trabalhadores dos supermercados, o pessoal da limpeza, os curadores, os transportadores, as forças policiais, os voluntários, sacerdotes, religiosas, muitos e muitos outros que compreenderam que ninguém se salva sozinho. Perante o sofrimento, onde se mede o verdadeiro desenvolvimento dos nossos povos, descobrimos e experimentamos a oração sacerdotal de Jesus, que todos sejam um. João 17, 21. Quantas pessoas dia a dia exercitam a paciência e infundem esperança, tendo a peito não semear pânico, mas corresponsabilidade? Quantos pais, mães, avós, avós, professores mostram às nossas crianças, com pequenos gestos do dia a dia, como enfrentar e atravessar uma crise, readaptando hábitos, levantando o olhar e estimulando a oração. Quantas pessoas rezam, se imolam, se oferecem em sacrifício, intercedem pelo bem de todos. A oração e o serviço silencioso são as nossas armas vencedoras. Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? O início da fé é reconhecer-se necessitado de salvação. Não somos autossuficientes. Sozinhos afundamos. Precisamos do Senhor, como os antigos navegadores precisavam das estrelas. Convidemos Jesus a subir para o barco da nossa vida. Confiemos-lhe os nossos medos, para que ele os vença. Com ele a bordo, experimentaremos, como os discípulos, que não há naufrágio, porque esta é a força de Deus, fazer resultar em bem tudo o que nos acontece, mesmo as coisas ruins. Ele serena as nossas tempestades, porque com Deus a vida não morre jamais. O Senhor interpela-nos e no meio da nossa tempestade convida-nos e desperta a ativar a solidariedade e a esperança, capaz de dar solidez, apoio e significado a estas horas em que tudo parece naufragar. O Senhor desperta para acordar e reanimar a nossa fé pascal. Temos uma âncora. Na sua cruz fomos salvos. Temos um leme. Na sua cruz fomos resgatados. Temos uma esperança. Na sua cruz fomos curados e abraçados, para que nada e ninguém nos separe do seu amor redentor. No meio deste isolamento, que nos faz padecer a limitação de afetos e encontros e experimentar a falta de tantas coisas, ouçamos mais uma vez o que nos salva. Ele ressuscitou e vive ao nosso lado. Da sua cruz, o Senhor desafia-nos a encontrar a vida que nos espera, a olhar para aqueles que nos reclamam, a reforçar, reconhecer e incentivar a graça que mora em nós. Não apaguemos a mecha que ainda fumega, Isaías 42, 3, que nunca adoece, e deixemos que reacenda a esperança. Abraçar a cruz significa encontrar a coragem de abraçar todas as contrariedades na hora certa, na hora atual, abandonando por um momento a nossa ânsia de onipotência e possessão, para dar espaço à criatividade que só o Espírito é capaz de suscitar. Significa encontrar a coragem de abrir espaços onde todos possam sentir-se chamados e permitir novas formas de hospitalidade, de fraternidade, de solidariedade. Na sua cruz fomos salvos, para acolher a esperança e deixar que seja ela a fortalecer e sustentar todas as medidas e estradas que nos possam ajudar a salvaguardar-nos e ajudar uns aos outros.
Abraçar o Senhor para abraçar a esperança. Aqui está a força da fé que liberta do medo e da esperança. Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Queridos irmãos e irmãs, este lugar que atesta a fé rochosa de Pedro, gostaria nesta tarde de vos confiar a todos ao Senhor, pela intercessão de Nossa Senhora, saúde de seu povo, estrela do mar em tempestade, desta colunata que abraça Roma e o mundo, desça sobre vós como um abraço consolador a bênção de Deus. Senhor, abençoa o mundo, dá saúde aos corpos e conforto aos corações. Pedes-nos para não ter medo. A nossa fé, porém, é fraca e sentimos-nos temerosos. Mas tu, Senhor, não nos deixes à mercê da tempestade. Continua a repetir-nos, não tenhais medo. Mateus 14, 27. E nós, juntamente com Pedro, confiamos-te todas as nossas preocupações, porque tu tens cuidado de nós. 1 Pedro 5, 7. Então, esta é a homilia do Papa, né, no dia 27 de março, agora de 2020, né? Então, percebe que tem uma preocupação em trazer aí uma motivação para as pessoas nesta situação do coronavírus, para as pessoas se animarem, né, para as pessoas terem fé, não se deixarem esmorecer por causa do vírus. E o que tem a ver com o Evangelho do Lázaro, né? Que confiando no Senhor, mesmo que aconteçam coisas ruins, o cristão consegue superar, né? O cristão não se deixa bater por coisas ruins. Ele consegue superar os obstáculos com mais serenidade, com mais tranquilidade, né? Jesus dá força para as pessoas superarem os obstáculos. Então é isso, gente. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que você tenha assistido o vídeo até o fim, né? Todo ele, né? Porque é feio pular partes do vídeo, né? E é isso, gente. Muito obrigado. Não esqueça de curtir o canal e compartilhar com seus amiguinhos. Até mais.